Sabemos que a educação brasileira ainda está longe de ser para todos, e por esse motivo, milhares de alunos hoje em dia, eles são privados do acesso ao ensino adequado e de materiais e profissionais qualificados. Mas sabemos também que a internet hoje se qualifica como uma importante ferramenta de democratização ao acesso a esse ensino, não só a internet, como também as Olimpíadas Científicas. Você não acredita em mim? E se eu te contasse que um aluno que estudou até o 9º ano do ensino fundamental em rede pública teve, graças às Olimpíadas Científicas, um acesso a uma bolsa de estudos em rede privada e teve também assim, a preparação adequada para ser aprovado em primeiro lugar no ITA, um dos vestibulares mais difíceis e concorridos do nosso país. Esse aluno é Marcos Poloni, nosso conterrâneo, que teve a sua aprovação e a mudança de vida por completo graças a essas competições. Porque essas competições, além delas agregarem experiências, medalhas e certificados, elas possibilitam viagens nacionais e internacionais e bolsas de estudos nas principais escolas e universidades do nosso país e também do exterior. Não obstante, como nós sabemos, muitos brasileiros têm esse sonho e têm a frustração de ter o seu sonho interrompido, decorrente, sobretudo, do baixo acesso à preparação, em virtude do alto custo ofertado até então e da falta de informação e falta de incentivo sobre as Olimpíadas e sobre os benefícios por ela acarretados. Além de outros fatores, fatores vocacionais, fatores motivacionais e, principalmente, o escasso acesso a materiais profissionais qualificados e adequados. Para provar isso, nós realizamos então uma pesquisa com quase 76 alunos da rede pública do nosso município, dentre esses quais quase 90% eles afirmavam que conheciam as Olimpíadas e os programas de iniciação científicas até então existentes, mas esses 90%, apenas 33%, eles tinham aulas preparatórias voltadas a essas competições, o que é preocupante. Mas entre os principais empecilhos apontados ao estudo desses alunos foram citados carência estrutural, ausência de incentivo escolar, falta de acesso aos materiais, mas principalmente com quase 40% das intenções, não saber nem por onde, nem por onde começar. E nisso a gente tira de letra. E buscando solucionar esses problemas e facilitar cada vez mais o acesso às Olimpíadas Científicas, nós criamos o Prospectos, de estudantes para estudantes. Mas, Léo, o que se trata de Prospectos? Bom, nosso projeto é uma EdTech com conteúdos voltados exclusivamente para as Olimpíadas Científicas. Além disso, a gente contaria com professores qualificados para ministrar essas aulas e todo o conteúdo necessário para o sucesso do aluno. Com materiais on demand, ou seja, o aluno acessa onde e quando quiser, facilitando assim o seu aprendizado. E o nosso projeto passa a se tornar uma oportunidade única de ascensão que mudaria a vida do aluno. A gente imagina o nosso site dessa forma. O aluno teria acesso às aulas que ele pagou na nossa plataforma, junto com o seu progresso na Olimpíada. Comunidade Prospects, a gente almeja desenvolver conteúdos gamificados para facilitar o aprendizado, além de interagir na comunidade, num sistema tira-dúvida entre os próprios alunos, garantiria a eles conquistas e benefícios. Além da competição saudável entre os amigos, instigaria os alunos a se esforçarem mais para obter resultados melhores. Nossa monetização se daria por meio de 3 modelos: B2B, B2C e o Free. O B2B a gente negociaria diretamente com as escolas, sendo elas públicas ou privadas. A gente faria uma espécie de terceirização e que seria muito lucrativo para elas, já que elas não precisariam se preocupar mais com professores qualificados, uma coordenação para preparar esses materiais, nem disponibilizar suas salas, tornando assim as aulas de Olimpíada muito mais acessíveis. E o B2C, o próprio aluno entraria na nossa plataforma e assinaria os conteúdos desejados. O Freemium, o aluno não teria acesso às aulas, apenas a dicas e orientações para o seu sucesso. Bom, as soluções existentes, elas não contam. Bom, o POTI ele tem poucas matérias, apenas matemática. Então quem quer assistir física, química ou biologia não gosta dessas soluções. As aulas ofertadas pela escola têm um custo-benefício muito baixo, já que elas têm que se preocupar com coisas que eu disse anteriormente. Professores qualificados, com os associados, a coordenação, não tem as aulas, apenas dicas e orientações e um EPs muito caro e a pouca flexibilidade de planos. E anos de pandemia, nem todos podem arcar com o custo. Bom, e vocês podem ver nessa tabela que, diferente dos nossos concorrentes, o Prospects, nosso projeto, vai de flexibilidade de planos até as matérias diversas, sanando todas as dores do público-alvo. Bom, e o nosso marketing seria por meio das mídias sociais. Como o nosso público-alvo é jovem e interage bastante por esse meio, a gente teria um engajamento muito alto. E o nosso conteúdo 100% digital, a gente poderia anunciar na Hotmart. Bom, e a equipe Prospects se daria por mim, Leonardo Coutinho, CEO, CCO, Ranieri Araújo e o CFO, Arthur Celo. Bom, as nossas projeções futuras da idealização do projeto 2021, ao final do ano, desenvolvimento do protótipo, validação de mercado, a consolidação do protótipo e o desenvolvimento do produto final em 2022, consolidação de mercado e a comercialização do produto final ainda em 2023. E assim como Paulo Freire, nós da equipe Prospects acreditamos que a educação não transforma o mundo, ela ajuda as pessoas, capacita elas a transformar o mundo. Vem mudar o mundo com a gente.